Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Não sei quando vocês estão vendo, mas hoje nós vamos seguir nossas aulas sobre os números racionais. Então a gente vai falar um pouquinho mais de algumas operações muito fundamentais, seguindo então a atividade da semana passada. Vai aparecer aqui em cima, certo? Então presta bastante atenção agora, a gente vai seguir as atividades, tá? São mais algumas 5 páginas para a gente fazer, mas tem bastante coisa para a gente ler, vocês vão ver que está tranquilo, tá bom? Então bora para a atividade. Então aqui, se vocês observarem, temos a atividade 2, tá? A avó de Felipe comentou que alguns desafios numéricos envolvem contagem e propôs o grupo o seguinte desafio. 5 colegas da turma, Ana, Bia, Cláudia, Débora e Elizabeth, se candidataram para formar uma comissão de 2 representantes para organizar a viagem, tá? Então, 2 pessoas vão representar a sala, a turma, para uma viagem, certo? E aí, de maneira bem organizada, quantas comissões diferentes podem ser formadas com essas jovens? E a gente vai pensar. Vini comentou que bastava formar pares com as iniciais das jovens e o desafio estava resolvido. Você concorda com ele? Justifique. Então aqui é uma pergunta em 2 partes, tá? A primeira parte, a gente vai ter que saber quantas comissões são possíveis. Lembre-se que não dá para formar par Ana com Ana, não dá para repetir, né? Então a gente tem que pensar que não dá para considerar quantas opções nós temos. E outra, tem outro porém também. Lembre-se que a ordem também aí tanto faz. Se eu colocar Ana e a Beatriz com a Ana, dá na mesma, tá? Então aqui vocês vão dizer quantas comissões eu consigo. E explicar se dá para resolver ou não. Se dá para explicar facilmente assim, como ele falou, usando apenas as iniciais, tá? A solução. Beleza? Respondido então, quantas maneiras a gente consegue? Gente, é muito simples, tá? É só usar Ana com a Bia, Ana com a Cláudia, Ana com a Débora, Ana com a Elizabeth. Aí depois a Bia com a Cláudia, Bia com a Débora e Bia com a Elizabeth. Então, Cláudia com Débora, Cláudia com a Elizabeth. E a Débora com a Elizabeth. A Elizabeth com a Ana já foi, então só isso, tá bom? Vindo aqui pra cima, tá escrito assim, ó. Ale pensou que havia algo errado na proposta de Vini e argumentou. A comissão formada por Ana Beatriz é a mesma formada por Beatriz e Ana. O que você pensou a respeito? Justifique. Então, explique. Tem diferença? Qual diferença? Ou semelhança? Tá bom? Então aí vocês vão escrever aqui pra mim, beleza? E aí então eles colocaram as possibilidades, tá? Então ele colocou aqui, ó, a Ana com a Bia, Ana com a Cláudia, Ana com a Débora, Ana com a Elizabeth. A Bia com a Cláudia, a Bia com a Débora e a Bia com a Elizabeth. Cláudia com a Débora e Cláudia com a Elizabeth. E aí a Débora com a Elizabeth, certo? Você concorda com eles? Justifique. Então aqui você vai me dizer se essa organização está correta e por quê. Está correta? Por quê? Tá bom? Só isso. Tá bem facinho essa atividade, hein? E aí, no entender, a lei disse, para resolver o problema basta fazer 5 vezes 4 e dividido por 2. Você concorda com ele? Descreva como ele pensou. Gente, o que ele pensou? Primeira posição valia 5 pessoas, na segunda 4, porque não pode repetir. Então 5 vezes 4. Só que aí repetia. Então a Ana com a Elizabeth é a mesma coisa que a Elizabeth com a Ana. Então ele dividiu pela metade porque cada resposta apareceu 2 vezes. Então aqui vocês vão explicar essa ideia para mim, tá bom? Explique com suas palavras, tá bom? Isso que eu acabei de contar para vocês, segredo nosso. Seguindo para a atividade 3 agora. Na atividade 3 está escrito assim, ó. A avó de Lipe disse que há situações do cotidiano que envolvem um modo de pensar e se deve agrupar os elementos com a finalidade de atender a alguns critérios específicos, de escolha ou de ordenação, enfim, e determinar, direto ou indiretamente, o total de agrupamentos possíveis. Por isso pensou em outro desafio, mas agora sobre nutrição, tá? Fernanda é nutricionista e precisa combinar 4 tipos de alimentos de categorias diferentes: carnes, legumes, fibras e hortaliças, tá?
em conjuntos de 2 tipos de alimentos para elaborar as receitas, tá? E aí a pergunta é, quantas e quais as possibilidades para fazer essa daqui? Então aqui vocês me dizem quantas, ou seja, quantidade, e vão escrever todas as possibilidades. Então, por exemplo, carne com legume, certo? E assim até completar todas as possibilidades. Lembre-se que legume e carne é a mesma coisa, então não precisa repetir, tá certo? Descendo então, nesse desafio a ordem não importa, que eu acabei de falar, pois a combinação de carnes e legumes é a mesma que legumes e carne, certo? Então não importa. Questão 2. Para encontrar o total, você contou os agrupamentos? Experimente fazer 4 vezes 3 dividido por 2. Explique por que é possível fazer esse cálculo para determinar este total. Então aqui vocês vão fazer a conta, tá? Fazer a conta e depois responder, justificar. Então justifique, tá certo? Subindo agora aqui para a atividade 4. Temos então aqui, ó, em trios, é claro que a gente não vai fazer isso, inventem um problema que você deve combinar 5 elementos de 2 a 2, que nem a gente fez no anterior. Depois passe para outro trio para resolver e realizar a resolução com os colegas. Claro que vocês não vão fazer isso, tá? Então aqui nesse primeiro espaço vocês vão inventar o problema e depois vocês vão resolver aqui, tá bom? Inventa e resolve. Questão 4. Experimente fazer 5 vezes 4 dividido por 2. Explique por que é possível fazer o cálculo e determinar o total de agrupamentos. Então aqui vocês vão fazer a conta e explicar como a gente fez no item 2. Então volta lá no item 2 e faça. Para fechar então na última página, a página 45, nos 3 desafios em que os agrupamentos foram feitos de 2 em 2, foi possível fazer a multiplicação do total de elementos igual a ele menos 1 e depois dividir o resultado por 2. Você concorda com essa afirmação? Elabore uma expressão algébrica para calcular esse total de desafios, tá? Então você vai dizer se concorda ou não. E aí vamos montar a expressãozinha, tá bom? Então lembre-se que a primeira expressão, o primeiro número a gente vai usar a letra N, como a gente já viu nas aulas anteriores. Vezes esse elemento menos 1, então é N menos 1. E aí, este resultado eu vou dividir por 2, que é a metade, tá certo? Então aqui temos uma expressãozinha. Vou colocar o parênteses aqui para ficar mais bonitinho, mais fácil da gente entender, tá certo? Lembrando que eu coloco o parênteses também porque eu preciso fazer a subtração antes da multiplicação. E na última questão, isso acontece se os agrupamentos forem de 3 em 3, ou seja, combinar 4 tipos de elementos em 3 tipos ao invés de 2, por exemplo? Justifique e explique. Então aqui vocês vão fazer um teste, tá? Fazer esse teste. Fazer o teste. Então imagine que você vai juntar carne, legume e hortaliça. Então faz esse teste, vê quantas maneiras possíveis são e explicar. Tá bom? Deixo agora então com vocês, façam essas atividades, fechamos essa primeira sequência e aí eu aguardo então as respostas de vocês. Não esqueça de tirar foto e me mandar, beleza? Qualquer dúvida me procurem, me chamem, estou aqui para atendê-los. Até a próxima aula, meu povo.